Alô, boa noite, bom dia, boa tarde. Curso online de conversação de fraseologia de tráfego aéreo. Aula 623. Isso quer dizer que é a aula 6 do ano de 1023. Hoje, o nosso bate-papo aqui, quase colisão aérea. CSI da aviação. Tá? Então, nós vai bater um papo aqui. Tango, Charlie, Charlie, how are you, Tribufu? Boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor como está? Alegria estar aí com o senhor. Tamo aí, você não se Sempre uma ofendeu, não, né? alegria. Não, imagina. Porque eu não tenho dinheiro para pagar bullying, não tenho dinheiro para pagar nada, eu tô quebrado, entendeu? Então, por favor, não me processe. Gostou da minha boina? De modo algum. Gostei muito, muito chique ela. Isso aqui é a boina que eu ganhei da minha filha. Mas vamos lá, então. Que legal. Depois eu vou apresentar, eu tenho Bonito. várias boinas aí. Essa aqui é mais uma delas, tá? Depois eu vou apresentar as outras aí. Então, o Tango Charlie Charlie, o nosso bate-papo de hoje Bom está demais. interessante, hein? Nosso bate-papo de hoje está interessantíssimo. Sim, Eu vou apresentar um vídeo aqui sobre uma quase colisão aérea e depois esse vídeo vai permear toda a nossa aula, tá bom? E depois a gente vai conversar aí. Deixa eu programar aqui, passar só, perfeito. só, só para que a gente dê uma olhadinha e depois a gente vai realmente comentar essa quase colisão e depois a gente vai trabalhar a nossa aula de hoje, tá ok? Está então o nosso. Está aparecendo aí, Heitor? Tango Charlie Charlie. Sim, Deixa eu dar aqui tá o sim, tá start. aparecendo. Aqui, vamos ver o que aconteceu. Na verdade, é uma visão panorâmica. Depois a gente vai analisar com mais cuidado. 1943, wind 35018, gust 24, runway 4 left, left takeoff. Left takeoff, runway 4 left, Delta 1943. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Rejecting. And, Delta 1943. Ok, foi quase um susto aí, né, Tango Charlie Charlie? Ô doido, nossa. Foi quase. A gente vai comentar Mole já não. já o que aconteceu aqui, tá? Nos detalhes, mas foi um susto aí, né? Mas é a Foi. nossa aula, né? Nós estamos estudando, né, Tango Charlie Charlie? Nós estamos estudando instruções, né, mensagens sobre Sim, taxiar, alinhar. Essa é o sim, nosso bate-papo, né? As últimas aulas foram sobre isso. Então, a gente vai ver a importância da sim. fraseologia dentro desse esquema aqui, tá? Muito, muito importante analisando isso aí, tá? Ô, Tango Charlie Charlie, eu não sei se você Perfeito. concorda comigo, mas para mim, tem quatro gatilhos prestes a acontecer no Brasil sobre acidente aeronáutico. Um deles é drones, balão juninos, né? Balão junino, rádio pirata, Sim, inclusive esse mês de sim, março, nós estamos em junho, né? De maio, eu dei uma entrevista aí para a mídia em geral, falando sobre rádio pirata e fraseologia de tráfego aéreo, que é o nosso bate-papo de hoje aqui, tá? Então, para mim, balão junino, uma hora aqui no Brasil, sim. ele vai derrubar um avião, um Boeing, um Airbus, não vai demorar muito para isso acontecer, entendeu? Para mim, tá quase acontecendo. Outro assunto aí é drones, tá? Drones, tá? Eu, como controlador de tráfego É. aéreo em Congonhas, meus últimos serviços, eu tive algumas vezes lá que paralisar, interromper, suspender as operações de pouso e decolagem, porque nós tínhamos ali drones voando ali nas imediações do aeroporto. Já tive também a oportunidade de parar o aeroporto por causa de balão junino. Já estive trabalhando com balão caindo dentro do próprio aeroporto, tá? E rádio pirata, né? Rádio pirata Eita. também é complicado, principalmente nas operações de pouso e decolagens, né? Nós vamos transmitir a mensagem e tem Sim, essas rádios que não são homologadas, não são reconhecidas,
pelas agências e acaba interferindo na frequência das comunicações entre piloto e controlador do tráfego aéreo. Tá? Para mim, isso é um gatilho. Tá? O gatilho, para mim, já está armado. Uma hora só falta o tiro acontecer. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Dentre os gatilhos, tá? Para nós aí, o nosso bate-papo é de hoje, que para mim é um gatilho, é uma falha latente, é a fraseologia de tráfego aéreo. Já tenho comentado isso. Fraseologia de tráfego aéreo precisa ser trabalhada melhor no Brasil, tanto para os controladores de tráfego aéreo, principalmente para os pilotos. Ainda haverá um grande acidente por falha de fraseologia. Na realidade, em 2006, nós tivemos um grande acidente, foi 29 de setembro de 2006, né? O Legacy, o Gol, um dos fatores contribuintes, eu nem falo como fatores contribuintes, eu vou além. Uma das causas, com certeza foi a fraseologia. Se você quiser saber, no meu canal, tá? No meu canal eu tenho vários vídeos sobre esse caso, canal do YouTube, e lá você vai entrar melhores detalhes em relação à fraseologia no que se refere a esse voo. Não vou trabalhar nele agora, mas a fraseologia foi um grande erro aqui, tá? Para a gente evitar esse erro, minimizar, melhorar a comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo, o professor Calazans disponibilizou gratuitamente o curso Princípios e Fundamentos da Fraseologia de Tráfego Aéreo. Tá? É gratuito na plataforma Hotmart. Eu vou deixar o link aqui, você acessa, são aulas em vídeo, aulas, está muito, muito, muito interessante. Além disso, se você quiser conhecer outros cursos sobre fraseologia de tráfego aéreo, teste CAL e outros cursos de comunicação aeronáutica, inglês técnico aeronáutico, direito aeronáutico, você tem aí o meu e-mail e tem o meu telefone, que é Zap também, e o YouTube, tá? Nós temos aí vários vídeos sobre tráfego aéreo, direito aeronáutico, fraseologia, acidentes, CSI da aviação. O nosso bate-papo, as nossas aulas têm girado aí em torno do aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas é apenas uma referência. Nós fazemos algumas adaptações, nem sempre o que eu aplico aqui nas minhas aulas são, na realidade, aplicadas na realidade. Eu trabalhei em Congonhas como controlador de tráfego aéreo, supervisor, então eu conheço bem e faço algumas adaptações, nem sempre, repito, o que eu vou aplicar aqui corresponde a Congonhas, mas com certeza corresponde ao tráfego aéreo. Vamos analisar, então, agora o Tango Charlie Charlie. O Tango Charlie Charlie, eu vou passar o acidente aqui. Eu queria que você comentasse o que você percebeu de interessante relacionado à fraseologia. Tá? Claro que você não precisa decifrar, fazer uma análise técnica, porque tem muita coisa que a gente não estudou ainda. Mas eu vou passar aqui, eu vou passar uma vez, e depois, na segunda vez, nós vamos analisando aos poucos aí, para a gente enquadrar dentro da nossa fraseologia, ok? Perfeito, show de bola. Lá vai, então. Estou rodando o vídeo. Delta 1943, wind 35018, gust 24, runway 4 left, step staying up. Aparecendo aqui ainda não. Agora tá. Delta 1943, cancel takeoff plans. Reject. Delta 1943. Então, vamos lá. Eu sempre falo, vou repetir, eu vou ser repetitivo mesmo. Alguém falou, Calazans, você é muito repetitivo. A repetição é uma técnica de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. O que você percebeu aí, Tango Charlie Charlie? Antes disso, né, eu vou ser repetindo o seguinte. A fraseologia, eu tive a oportunidade de trabalhar em aeroportos congestionados, trabalhei em Guarulhos, trabalhei em Congonhas, trabalhei em Brasília, trabalhei em Curitiba. Curitiba é muito interessante, que nós temos pistas que se cruzam, né? Congonhas, Guarulhos, pistas paralelas, né? Trabalhei ali também no Galeão, pistas que se cruzam. Então, tive a oportunidade de acompanhar o tráfego aéreo em Nova York como tripulante,
e também como controlador de tráfego aéreo, lá é uma coisa muito, muito, muito complicada. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós temos muitas aeronaves, muitas pistas, pistas paralelas, pistas que se cruzam, o cuidado ele tem que ser extremo, e todo o cuidado, né, a segurança, eu vou estar na fraseologia, então não dá para errar, não dá para errar na fraseologia, tá? Aqui, vamos lá, o que você percebeu aí, o Tango Charlie Charlie? Uma das coisas aí na fraseologia é a questão aí do uso da expressão para pedir para abortar a decolagem, né? Que ele usou o reject. O piloto usou o E. reject, é isso mesmo, tá? O piloto usou o reject, É, tá? Então, vamos lá. Então, é, deixa eu colocar aqui no começo aqui. Então, a aeronave 1943 ela foi autorizada a decolar, tá? Então, Delta 1943, Wind 350 at 18, né? 18. Olha só, tem uma coisa interessante que eu quero conversar depois com vocês aqui. Estão vendo aqui, ó? Gust, o que é Gust 24? O que é isso, nosso amigo Tango Charlie Charlie? a rajada. Rajada, então a situação não estava boa. Oi? Rajada 24 é forte, tá? Eu não sei, tá? A gente não vai estudar todos os detalhes, eu não sei se tinha CB por volta, CB no aeródromo. Normalmente, tá? Quando nós temos rajada forte, é que nós temos condições meteorológicas adversas. Por que eu quero chamar a atenção? Eu vou enfatizar isso no final. Porque quando o aeroporto está em condições meteorológicas adversas, CB se aproximando, tendência ao fechamento, o serviço, o tráfego aéreo começa a ficar um pouco denso, né? Tenso. E aí os pilotos, às vezes, né, têm a tendência de não prestar o devido cuidado às informações, às vezes com pressa de decolar, com pressa de pousar. Então, pode ser, não estou falando que é, mas pode ser que as condições meteorológicas muitas vezes interferem na atenção dos pilotos, tá? Não sei se foi o caso aqui, não tem condições, nós não temos condições de avaliar. Eu estou levando isso em consideração, tá? Então, ele foi autorizado a decolar, clear for takeoff, tá? Delta 1943, wind 35018, gust 24, runway 4 left, left, staying up. Aí ele coteja, né? All right, clear for takeoff, runway 4 left, né? Delta. Aqui, o que nós aprendemos nas aulas anteriores, né? Tango Charlie Charlie. Aeronave cotejando e sempre termina o Sim. cotejamento com a matrícula da aeronave, tá? Sempre, tá? Então ele já foi. Então ele está aqui Sim. na pista 4 left, tá? A pista 4 da esquerda, e com certeza nós temos aqui a pista 4 da direita. Nós não temos toda a comunicação, mas aqui eu já tenho uma aeronave em pouso. Então, a aeronave está para pouso aqui, ó. A aeronave está para pouso na pista 4 da direita, tá? E aí o que a gente vai ver é o seguinte, nós não temos a comunicação anterior, tá? Nós não temos a comunicação anterior, provavelmente não. Essa aeronave devia estar na frequência da torre, não sabemos, tá? Nós não vamos analisar essa parte da comunicação, que não temos, se foi erro do piloto ou se foi erro do controlador. Mas essa aeronave aqui, inadvertidamente, ela inicia o táxi cruzando a pista em uso, enquanto uma outra estava para decolar. Vocês não têm ideia o quanto eu vi isso na minha vida como controlador de tráfego aéreo e como piloto. Tá? Eu vi isso muitas vezes. Não vamos saber, tá? Eu não vou saber, nós não temos como detectar aqui de quem foi a falha. Tá? Eu quero só trabalhar daqui para frente. O que aconteceu antes, infelizmente, nesse vídeo, nós não vamos comentar se foi erro do piloto ou do controlador. O caso é o seguinte, a aeronave foi autorizada a decolar, enquanto isso, tá? A aeronave que começa a taxiar. Pistas paralelas, né? Uma aeronave pousa, então o controlador tem que estar muito atento para quem ele deu autorização, o que ele falou. Então, ele tem aqui pistas, né? Operações simultâneas, tá? Então, ele deu autorização de pouso, com certeza, autorizou outra a decolar. Olha aqui que já tem outra aqui, tem mais duas aqui para decolar. Tem uma sequência de aeronave aqui nas pistas de táxi. O negócio está bonito. Eu gostava disso, viu, Tango Charlie Charlie? Não gostava de moleza, não. O meu negócio, Eu imagino. meu negócio era estresse, meu. Eu gostava desse negócio. Então, eu chegava em casa, às vezes, depois de uma noite, não conseguia dormir. A adrenalina estava lá em cima. Até dormir era 2, 3 horas da manhã. A que eu gostava. Entendeu? Nossa. Aí o piloto, aí o controlador,
ele percebeu e falou uma palavra que não é da fraseologia, né? Oh, É. shit! Nem sei que, nem vou traduzir isso, que eu não sei bem inglês. Mas vamos lá. Então, às vezes, sabe o que acontecia na torre? Quando a gente via que ia dar M, rapaz, dava um susto, viu? Então, ele falou aqui, ele É. percebeu, ainda bem que ele percebeu com antecedência, né? Que ia dar a carga aqui, né? Sim. E às vezes na torre a gente Nossa, combinava, a hora de dar as mãos, o controlador pegava a mão do outro. Aí o cara É mesmo? resolvia, às vezes não, mas a fé saía fortalecida. Fortalecia a fé. Não. Então, o cheat aí, Ai, eu já passei por isso. A adrenalina vai lá para a garganta, meu filho. Mas o controlador, pelo não. menos, ele percebeu, houve um erro anterior, repito, não sei de quem, não interessa aqui para nós na aula de hoje, pelo menos não interessa, tá? Mas ele percebeu né, com antecedência, tempestivamente, e deu uma instrução. Qual foi a instrução? Delta 1943, cancel takeoff plans. Nossa. Cancel takeoff plans. Aqui, ele viu, então pediu para a aeronave. Se o rádio falhasse, O que ele pediu para a aeronave aqui? se o rádio falhasse na hora, hein? Oi? Se o rádio falhasse na hora aí, alguém apertasse o Então, PTT, hein? então, se desse uma falha de comunicação aqui, hein? De quem? Porque esse cara aqui já era, Nossa. né? Ele já entrou. Esse cara aqui que estava cruzando a pista já era. Ele não podia perder comunicação aqui. Inclusive, aqui eu tenho uma coisa muito importante para comentar aqui, viu, o Tango Charlie Charlie, que a gente aconteceu em Congonhas. Eu vou explicar. Em Congonhas, eu não sei como está hoje, né? E alguns aeroportos do Brasil não dão mais a hora de decolagem. Sabia disso? Então, a aeronave decola, né? Não, é mesmo? Olha. Então, o que aconteceu comigo e com outros várias vezes? Então, o piloto alinhava e ele sabia que não receberia a hora de decolagem. Eu acho um erro, isso acho um perigo, acho que isso devia ser evitado. Então, o controlador, ele decolava, tá? Ele decolava, após a decolagem, ele mudava para a frequência do controle sem receber a autorização de decolar, a hora de decolagem. Mas o que muitos pilotos faziam? Quando eles alinhavam, eles já mudavam a frequência para o controle. Ó, E aí, quando nossa. você tinha que dar uma instrução para ele, já era. Já aconteceu várias vezes lá em Congonhas, tá? Então, piloto Nossa. que estão nos ouvindo, pelo amor de Deus, decolando em local que não dê a hora de decolagem, nunca mude a frequência antes da decolagem. Mude a frequência só depois da decolagem. Porque nesse caso aqui, conforme o Tango Charlie Charlie falou, se o piloto aqui não tivesse na frequência como alguns fazem, já era, tá? Já era. Então, não é só falha de comunicação. Então, eu peço aos pilotos que decolam de locais desprovidos, não, com essa instrução, por favor, só mude a frequência, só chame o controle depois que decolar, tá bom? Então, ele mandou aqui, ó, cancel take-off clearance, né? Cancele e decola. O que ele falou aqui ao pé da letra em português? Você sabe, Thor? Cancelar a autorização de decolagem, né? Então, tá errado isso aqui, essa instrução. A gente vai comentar, tá? Essa instrução aqui tá errada, tá? É. Ele deu sorte que o piloto entendeu, tá? Mas não é essa instrução. E nós vai ver, hein? Não é essa. Ele deu sorte, tá? Ele deu sorte. Ele falou rejecting. Aí, o que é rejecting? Eu não sei. O que é rejecting? Não sei. Não sei. Não tem, levando em consideração as aulas anteriores, que nós citamos os nossos documentos, né? Os nossos documentos são 9432, Fraseologia de Tráfego Aéreo da ICAO, radiotelefonia, o 4444, que é a Bíblia do Controlador do Tráfego Aéreo Internacional, e temos o MCA 116, que é o manual de controlador do Comando Aeronáutico que fala sobre fraseologia. Esse tema aqui, Thiago, eu não achei nenhum documento nosso, tá? Rejecting. Nenhum, tá? Então, vamos lá. Sim. Mas eu entendi que ele quis parar, não foi isso? Sim. Eu não sei se ele freou, se ele deu reverso, se deu cavalo de pau. O que ele fez, eu não sei. Parou em cima, hein, meu? Nossa Senhora. O cara falou, Até eu falaria. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa hora. Eu volto para o vídeo aqui, tá? Você vai voltar para o vídeo Tá, aqui. joia.
Mas vamos para a aula. Então, foi quase colisão, não foi, o Tango Charlie? Sim, Tá? é. Agora, eu como controlador de tráfego aéreo, eu tive a oportunidade também de investigar várias ocorrências, né? Então, eu trabalhei na área de investigação de ocorrência de tráfego aéreo, incidente e até mesmo acidente de tráfego aéreo. Então, eu vou me valer também da minha experiência como investigador de incidentes de tráfego aéreo, tá? De ocorrências, tá bom? Mas vamos lá. Sim. Vamos lá, papá. Então, vamos lá. Ele falou aqui, cancele take-off. Olha o que o documento 9432 fala. Presta atenção, o Tango Charlie Charlie. Ele fala o seguinte, ele usa essa expressão, então, 9432. Olha o que ele fala. Você consegue traduzir para o português e entender? Anula autorização transmitida previamente. Matou. Olha só, pessoal. Anule a autorização transmitida anteriormente, previamente. Olha só que coisa interessante. Eu preciso explicar isso com muito detalhe, tá? Que essa mensagem ela é crítica, tá? Para situações de pouso e decolagem, principalmente para decolagem. É muito crítica. E o controlador de tráfego aéreo aqui não foi coerente com o documento 9432 e o documento 4444 no Brasil, no caso, MCA 116. Cuidado. Aí tem muito cuidado que esses documentos que eu estou citando são documentos da ICAO. E há muitos países em que não são signatários da ICAO. Então, eu, como advogado, uma vez estava trabalhando como. Eu sou advogado, especialista, não sou advogado, sou jurista, né? Especialista em direito aeronáutico e estava trabalhando numa causa internacional. E o advogado, eu era perito do caso, e o advogado estava usando o documento da ICAO. Mas eu falei para ele que não podia, que naquele caso específico, o país não era signatário da ICAO. Então, os documentos que ele estava utilizando não valiam para a análise daquele acidente. Então, muito cuidado, tá? Eu estou fazendo uma análise considerando que essa situação esteja dentro do documento ICAO. Se não estiver, a análise é outra. Então, dentro do documento ICAO, que vale aqui para nós no Brasil, anule, cancele a autorização. Aí eu faço a pergunta: ele foi autorizado? Foi, tanto é que já estava. Nós vimos aqui, ele foi autorizado a decolar e também já estava decolando. Mas o Tango Charlie Charlie, quando uma aeronave inicia uma autorização que já foi dada, eu não posso mais cancelar a autorização. No caso ali, não tinha como, que ele já iniciou. Quando o controlador percebeu o risco, ele quis gerenciar o risco. Quando ele percebeu, a aeronave já estava decolando. Então, se a aeronave já estava decolando, ele não podia dar essa autorização, não. Desculpa, ele não podia emitir essa instrução. Ele tinha que falar outra coisa. Ele tinha que falar stop. Você entendeu, Tango Charlie? Se a aeronave ainda não tivesse iniciado a decolagem, ele poderia até falar assim: eu dei uma autorização, essa autorização ainda não foi cumprida, não foi iniciada, então eu posso anular a autorização. Aconteceu muito isso. Às vezes eu dava autorização para uma aeronave decolar por questões várias, a aeronave não decolava, demorava muito, então eu cancelo o take-off clearance. Entendeu, Charlie? Sim, entendi. Então, aqui, no caso, ele não podia falar, ele tinha que falar stop. Stop, sim. A palavra stop está prevista em todos os nossos documentos aqui. Stop. Então, ele falou, papatango, stop take-off. Papatango, stop take-off. Tá bom? A palavra correta era... Sim. Ou então ele poderia falar stop immediate. Pessoal, esse cachorro quer ter aula de fraseologia? Papai, ele veio outra vez, esse cão. Então, vamos lá. Stop immediately. Olha só o que diz o documento 9432. A palavra immediately should only be used, somente poderá ser usado em casos... Olha só que interessante, autor. Tango Charlie Charlie. A palavra immediately só poderá ser usada
em caso de... por questões de Uma ação. segurança. Por questões de segurança. Agora eu faço uma pergunta. Esse caso que nós analisamos aqui afetou a segurança do voo? Afetou. Então ele deveria falar, o melhor falar, stop immediately. Stop immediately. Então, na realidade, a palavra word, eu já vi controlador de tráfego aéreo utilizando immediately para descida, para subida, para curva, para direita, sem que esteja em situações normais, sem que esteja envolvendo questões de segurança. Não faça isso, controlador de tráfego aéreo. Você está contra o regulamento 9432, que é um documento vigente no Brasil, tá ok? Então, não faça isso. Você só usa a palavra immediately, ou imediatamente em português, quando você quer se reportar a uma instrução e que o piloto deva cumprir rapidamente, imediatamente, mas por questão de segurança. Ou seja, se o piloto não cumprir, alguma coisa de errado vai dar. Você entendeu, Tango Charlie? Entendi. Tá? Entendi, sim. Na próxima aula, eu não vou entrar em contato aqui hoje, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar essas três diferenças aqui, tá? Essas três palavras. Take off immediately, tá? Be prepared for immediate takeoff. Então, decola imediatamente e decolagem imediata são coisas diferentes, hein? Pelo amor de Deus, controlador de tráfego aéreo, não tenham essas mensagens como iguais, não são iguais, mas na próxima aula a gente vai ver isso. Hoje, o que você precisa aprender é que immediately somente se utiliza em caso de... Eu vou usar uma palavra aqui que não é técnica, tá? Uma palavra, vou usar aqui um gancho didático. É para pré-emergência. Immediately é para pré-emergência. Um gancho didático. Não existe essa expressão pré-emergência. E expedite, tá? Então, quando eu preciso agilizar o tráfego aéreo, eu posso usar immediate or decolagem imediata, ou até mesmo agilize o táxi, agilize a subida, que é o expedite. Mas isso vai ser tópico para a próxima aula. Hoje, a expressão imediatamente ou immediately, somente quando afetar a segurança de voo. Tá ok? Olha a ocorrência no Brasil, tá? Thor, eu vou fazer uma pergunta, eu vou explicar uma situação que eu participei como investigador e você vai ver se tem coerência ou não o argumento do piloto. Então, aqui eu estou usando Congonhas, mas não interessa o aeroporto que foi. Mas aconteceu em um aeroporto no Brasil, de pistas paralelas. E tinha duas aeronaves alinhadas para decolar. Uma aeronave na esquerda e outra na direita. O controlador de tráfego aéreo, ele autorizou equivocadamente, ele autorizou a aeronave da direita a decolar. Depois houve uma situação de conflito de tráfego aéreo, ele precisava que essa aeronave parasse, interrompesse a decolagem. Então, tinha duas aeronaves alinhadas, a aeronave da esquerda estava aguardando posição, mantendo posição, e da direita iniciou a decolagem. Houve uma situação, um conflito de tráfego aéreo, que eu não vou explicar aqui, o que interessa é que ele queria que a aeronave esperasse. E ele usou essa expressão, eu vou usar papatango, tango, charlie, como um prefixo fictício. Papatango, tango, charlie. Cancel, take-off clearance. Papatango, tango, charlie. Cancel, take-off clearance. Ou, em português, ele falaria papatango, tango, charlie, cancele autorização de decolagem. Tá? Aí o que aconteceu? O piloto não parou e deu um conflito de tráfego aéreo, não houve o acidente, não houve a colisão, mas a situação colidiu, ou melhor, progrediu, né, para uma situação ainda pior, e a aeronave que decolou quase colidiu uma outra aeronave que estava em voo. Na apuração do que eu trabalhei como investigador no caso, o piloto
ele argumentou que, olha, Calazans, outra coisa, tá? As matrículas eram quase iguais, tá? Quase iguais, muito semelhantes. É um outro problema, o que levou à confusão também, tá? Era duas aeronaves com matrículas, número de voos, mesma empresa aérea, número de voo semelhante. E o piloto falou assim, Calazans, na investigação, eu decolei, eu ouvi a instrução. Primeiro, eu não consegui entender se era para mim. Tá? Não consegui entender se era para mim. Tá? Mas por que eu não parei? Eu achei que não era para mim, porque eu olhei para a esquerda e vi a outra aeronave, e ele estava atento, ele sabia que a outra aeronave seria a próxima a decolar. Falei, Calazans, eu não parei. Por que eu não parei? Eu não parei porque eu entendi take-off clearance, cancel take-off clearance. Eu entendi que a instrução não era para mim, era para outra aeronave. E logo eu alcancei a V1, não deu mais para parar. Você acha, Thor, que esse argumento do piloto é adequado? A palavra de cancelar aí, como o senhor estava mostrando para a gente, ela seria quando a colagem ainda não começou a acontecer, né? Dá a impressão de que estava falando com o outro, né? Se ele não Você acha que entendeu o a argumento matrícula. do piloto é coerente? Parece. Parece, é argumento. Tá? Ou você acha que ele É. deu uma de John Armless? Parece coerente. Você acha que ele deu uma de João sem braço? Não. Eu, nesse caso, eu investiguei e falei, não, o piloto está certo. Pessoal, eu estou fazendo uma citação de uma parte da ocorrência que eu trabalhei como investigador. Na realidade, há muitos mais fatores que envolveram isso aqui. Mas, nesse quesito, o piloto foi coerente. Falou, se a aeronave, se o controlador quisesse que eu parasse, ele tinha que falar stop, para a decolagem, para a decolagem, conforme o regulamento. Então, a mensagem do controlador Tafiguara não foi adequada, tá, para a situação. Não foi adequada. Então, o controlador Tafiguara poderia ter sido mais assertivo, tá bom? Então, no caso aí, eu compactuei com o argumento do controlador, do piloto, tá? Então, vamos lá. Isso acontece, Tango Charlie Charlie, porque o nosso documento ele é exemplificativo, ele dá exemplo, mas ele não explica. Então, eu estou dando aqui uma explicação de um estudo árduo que eu fiz, estudei muito, eu sou especialista em tráfego aéreo internacional, estudei muito tráfego aéreo internacional brasileiro, europeu, inglês principalmente, o americano, que é diferente, o FAA, que é diferente da UACI, e lá não, os documentos são explicativos, né? Então, no nosso caso, e a outra coisa, a MSA, no nosso caso, ela é explicativa, exemplificativa, ela não explica né, uma ou outra expressão, ela até explica, mas ela dá exemplo. Esse caso aqui, por exemplo, ela não explica, tá? Nos detalhes. E é para controlador de tráfego aéreo. E a MCA 617 não é para piloto e não é explicativa. Ela não tende a explicar. Repito, um ou outro acidente, expressão explica. Uma outra coisa que podia dizer aqui também, I say again. Então, o documento 9432 diz que para o documento brasileiro, MCA 116, diz que para enfatizar, você pode usar a expressão I say again. Já o 9432 diz que o seguinte, para enfatizar ou esclarecer, deixar a mensagem mais clara. Então, neste caso aqui, o controlador de tráfego aéreo poderia ter dito Papatango, Tango, Charlie, Charlie. Stop, take off immediately. I say again. Papatango, Tango, Charlie, Charlie. Stop, take off immediately. Você entendeu? Então, neste caso, pessoal, a informação, a instrução seria inequívoca. Então, a expressão I say again, tá? Em português, repito, tá? Papatango, Tango, Charlie, Charlie. Pare decolagem imediatamente. Repito, papatango, tango, Charlie, Charlie. Pare decolagem imediatamente.
O Tango Charlie Charlie, você concorda comigo que essa mensagem é mais assertiva que a que nós vimos aqui na comunicação? Sim. É bem mais assertiva, tá? Aborte. Teve um incidente aqui no Brasil, quase colisão, em que a controladora, já falei que é uma controladora em um determinado aeroporto brasileiro, ela falou aborte. Aborte take-off, aborte. Olha, o Tango Charlie Charlie, o que é aborte? Abortar Para fins técnicos, é eu não parar. sei. Para fins técnicos, eu não sei. Porque não tenho isso no documento brasileiro, MCA 116, não tem no Ah, 9432 sim. e nem no 4444. Então, tecnicamente, não quer dizer nada o Tango Charlie Charlie. Você entendeu? É, Aí você, entendi. aí você poderia dizer, aborto e decolagem. O que é aborto e decolagem? Aí você poderia dizer, poxa, Calazans, deixa de preciosismo, aborto e decolagem. Claro que é abortar, qualquer um sabe que aborto é interrupção. Ô, cara pálida, eu trabalhei, como vocês viram aí, o Brasil todo em vários aeroportos. Eu falei com mexicano, falei com grego, falei com francês, falei com o pessoal lá do Oriente Médio, egípcio, já falei com o piloto do Irã. Aí eu faço uma pergunta. O aborto, quando eu falo aborto e decolagem, se eu falar para você que é brasileiro, Tango Charlie Charlie, você que é brasileiro, se eu falar aborto e decolagem, você vai entender, não vai? Vou. Ainda, ainda que não seja uma palavra técnica, ok? Sim. Ok. Não é técnica dentro da fraseologia. Pode ser técnica dentro do manual da aeronave, ou não é técnica dentro da fraseologia. Agora eu vou fazer uma pergunta, o Sim. Tango Charlie. Será que o iraniano, o iraquiano, o egípcio, o francês, o chinês conhece essa palavra? Pois é, pode ser que não, né? Isso, entendeu? Então você vai usar uma palavra, porque quais palavras o iraniano, o chinês, o francês, o grego, eu estou falando essas nacionalidades, porque eu trabalhei com essas nacionalidades. Então, se eu falar aborto, é um cognato que não é fácil, não é um falso cognato, corresponde à língua portuguesa, então você entende. Mas isso é um perigo, hein? Isso, o controlador de É. tráfego aéreo que usa aborte. Você trabalha com uma aeronave que não vai abortar, e ela vai falar: o que quer dizer abortar? Abortar é aborto, você vai falar em inglês, aborto, aborto. Mas espera um pouquinho, companheiro, espera um pouquinho. Cuidado, nós estamos falando com aeronaves, pilotos estrangeiros de determinada nacionalidade que podem não ter nem noção que significa isso no inglês. Muito cuidado. Então, o aborte aí, o controlador de tráfego aéreo que utiliza isso no Brasil, cuidado, cara pálida. Rejecting também não entendo, tá? Reject também não é. O controlador usou, desculpa, o piloto usou o rejecting, mas nós não temos na nossa fraseologia padrão e cal, tá? Então, qual palavra ele deveria falar? Então, tchau, Stop. tchau. Stop. Não é isso? Stopping, stopping. O papatão, tango, Charlie, Charlie, Stop. stopping. Tá? Podia até suspirar, trocar a cueca e voo que segue, entendeu? Mas é stopping. Reject é o que eu falo. Ai, Calazans, que precioso. Gente, são 40 anos de tráfego aéreo, 30 anos como piloto, controlador de tráfego aéreo com experiência nacional e internacional. Cuidado, tá? Cuidado com as palavras que podem, no uso, no contexto coloquial, ter sentido. Cuidado. Uma hora que eu vou conversar com vocês sobre vários outros acidentes ou incidentes que palavras semelhantes na língua ou correspondentes à língua nativa com o inglês. Cuidado com isso, cara pálida. Então, a palavra, uma das características da fraseologia é precisão. Então, a palavra tem que ser precisa. O Thor, você vai viajar para o mundo todo. Você vai fazer voo internacional, vai viajar o mundo todo. Tá? Eu conversei uma vez com. Eu dei aula, na verdade, o ex-piloto do Ayrton Senna foi meu aluno de fraseologia de teste de proficiência ICAO. Então, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Ele voou o mundo todo. Eu troquei várias figurinhas com ele. E ele explicava essas coisas né, voou o mundo todo, então você imagina. Né? E havia, assim, situações que a palavra tem que ter precisão, ou seja, aquela palavra
em inglês, no caso, que é a fraseologia em inglês, tem o mesmo significado para o italiano, para o inglês, para o francês, para o egípcio, para o grego, para o baiano, para o paulistano. Você entendeu? Tem que ter o mesmo significado. É, Tá? sim. Ah, Calazans, mas é comum. O cara para, cuidado, comum com normal. Calazans, é comum falar, é comum falar, é comum falar abortar a decolagem. Né? É comum, mas não é normal. E tem gente que fala, não, Calazans, é normal falar abortar a decolagem. Eu ouço tudo, não é normal. Normal é o que vem da norma. Não vamos confundir o que você comumente faz com aquilo que vem da norma. Aí eu pergunto, nas normas brasileiras de fraseologia, onde que está escrito rejecting? Onde que está escrito abort? Se tiver, utilize. Mas cuidado, não vamos confundir o que é normal com o que é comum. Nós temos vícios, e às vezes nós aplicamos esse vício e passa a ser padrão, passa a ser regra. Cuidado, cuidado, tá? Normal e comum são coisas diferentes, tá? E aí, me valendo do teste CAL, tá? Me valendo do teste CAL, eu tenho uma crítica, né? Já critiquei muitas vezes o teste CAL. Não sou contra o teste de proficiência de CAL para pilotos e controladores. Não sou contra. Mas, viu, Tango de Artário, eu queria ver no teste CAL essas coisas sendo avaliadas. Tá? É isso que eu queria. Qual a diferença do expedite taxing, do vacate the runway expediting, vacate the runway immediately? Qual a diferença entre livre a pista agilizando ou livre a pista imediatamente? Rapaz, isso tem, no contexto do tráfego aéreo, tem sim uma diferença bem interessante. Qual a diferença entre decolagem imediata e decola imediatamente? Tem sim uma diferença, e nós vamos ver nas próximas aulas essa diferença. Tem sim. Isto que eu queria, tá? Ver sendo avaliado no teste CAL. Infelizmente, não. Tá? E o Gust? Aqui eu vou, o Tango Charlie, eu vou falar mais sobre questões mais psicológicas. Então, vamos lá. Eu não tenho aqui, não tenho metá, tá? Não tenho metá, fora aqui, então eu não pude, não tive condições de avaliar as condições meteorológicas. Mas nós temos ali um Gust de 24. O vento estava 18 nós. É forte, hein? Já decolou com esse vento? 18 É. Não lembro de ter decolado com vento assim, não. É o vento forte. Agora, com rajada até 24, É. ou seja, pico, né? Chegando Gust, É. Gust 24, Gust, Bravo. lá estava Gusts, mas pode ser Gust. Então, o que eu quero dizer é os fatores que contribuem para várias ocorrências, né? Então, quando as condições meteorológicas estão adversas, os pilotos e os controladores ficam mais apreensivos, né? Nós temos o acidente, o maior acidente da aviação aérea, o acidente ocorrido em 27 de março de 1977 com 2 Boeings lá em Tenerife. Ali houve, né, vários fatores. Um dos fatores é que o aeroporto estava para fechar, estava na iminência de fechar, né, devido às condições meteorológicas adversas, nevoeiro, né, se aproximando rapidamente, nevoeiro de superfície, né, ground fog. Tá? Então, naquele caso, os investigadores entenderam que a possibilidade do aeroporto fechar em poucos minutos fez com que os pilotos acelerassem ali as manobras de decolagem e de táxi e também não dessem a devida atenção às comunicações. É um fator, uma coisa a considerar. Neste caso aqui, eu repito, eu não sei, né? Não estou fazendo uma análise completa, estou dando um plus a mais aqui, né? Estou usando uma redundância. Mas muito cuidado quando se estiver voando em situação em aeroporto complexo, né? Esse aeroporto que nós vimos é complexo, vocês verem muitas aeronaves no chão, essas aeronaves no chão, no solo, estão evoluindo no aeroporto, tá? Pistas paralelas e condições meteorológicas diversas é complicado ainda, ok? Hora de decolagem, eu falei isso, né? Muito cuidado. Quando eu trabalhava em Congonhas, era assim, alguns aeroportos no Brasil não dão hora de decolagem.
Então, o piloto, tinha alguns pilotos, tinha mania de alinhar, e no alinhamento, antes de iniciar a decolagem, já mudava a frequência para a frequência do controle. Isso é um perigo. É um perigo, como nós vimos aqui. Se esse piloto tivesse fora da frequência da torre, não teria visto. Calazans, que é isso? Às vezes o cara viu lá, não dá para contar. Tá? Então, eu aproveito. Infelizmente, eu vi várias ocorrências em que nós não conseguimos falar com o piloto, que ele já tinha mudado a frequência. Então, não faça isso aí. Tá bom? Você conhece esse cara aqui, ou Thor? Parece que eu já vi em algum lugar, mas não estou lembrado quem que é, não. É. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu falei para ele, se caso fosse possível, ele entrasse aqui Ele entrasse aqui. O Tobias disse que não vai entrar, tá? Esse camarada aqui, Ah, ele chama Christopher. O Christopher é um grande parceiro meu, ele assiste todas as nossas aulas, sabia? é mesmo? Que Todas as legal. nossas aulas e comenta todas. Então, ele vai assistir a essa, claro. Então, eu peço a ele que os comentários dele são excelentes, tá? Os comentários dele são excelentes. Então, eu gostaria que ele comentasse no próprio YouTube. Não tem problema, não, tá? Então, ele falou ele até fez um comentário sobre a nossa pronúncia, que eu disse, do brasileiro, tá? E depois, numa outra aula, para não alongar muito, eu vou comentar aqui, tá? A pronúncia. Uma aula só sobre pronúncia e fazer referência. Ele fez a referência. Ele é controlador. Tá? Eu acho que ele já parou já de controlar, se não me engano, ele já se aposentou, mas ele foi controlador lá no Sky Guard, né? Que é lá da Suíça. Então, uma larga experiência em tráfego aéreo, uma larga experiência em tráfego aéreo internacional, na fraseologia, principalmente, e também em investigação de acidentes aeronáuticos. Ele é um camarada que eu tenho o maior orgulho de ter conosco e ele faz os comentários. Então, eu quero agradecer ao Christopher, tá? Eu quero agradecer os seus comentários e aproveitando dizer aqui que vocês podem fazer comentários e críticas à aula do professor Calazans, né? Não vai ter problema nenhum, não. Comentário. Na verdade, eu não erro. Sabia que eu só errei uma vez na vida, o Thor? Ah, imagino. Foi quando eu achei que estava errado. Né? Aí, tá vendo? Depois me arrumei e nunca mais errei. Né? Brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte, o nosso amigo aqui ele é bem interessante porque nós conversamos muito sobre ele, para mim é uma referência, porque nós discutimos muito o tráfego aéreo internacional, no que se refere também à fraseologia. Então, para mim, uma referência, Calazans, aqui na Europa não é desse jeito, na Europa é de outra maneira. Então, eu não pedi autorização, hein, para colocar a foto dele aqui. Eu espero que ele não me processe por direito de imagem, que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas fica aqui os nossos agradecimentos, a colaboração, tá, do nosso amigo Christopher em seus comentários. Ele sempre comenta aqui pelo Zap, sempre manda mensagem e eu vou comentar. Tá? Ele fez um comentário sobre vocês, tá? Então ele falou em relação a vocês e eu estou, né, enfatizando que os nossos dois alunos são alunos iniciantes na aviação, não são alunos inexperientes, né? Então, estão começando. A gente vai aqui numa velocidade bem tranquila, casos bem tranquilos. Eu já trabalhei com pilotos experientes, tal, e aí a fraseologia é mais rápida. Então, ele falou que é interessante que nós ganhemos aqui mais fluência, tá tão tchar, fala mais rápido, tá? Principalmente o Ah, Tobias. sim, sim. Você já está até bem, tá, Tango Tchar? Você está bem, você já tem feito o curso de fraseologia comigo há mais tempo. O Tango Tchar está tirando a carteira de piloto privado, né? Então ele está numa forma mais devagar ainda, mas está evoluindo. Lembrando, né, que o que eu estou oferecendo aqui é uma coisa inédita no país, né? Aqui no Brasil nós não temos, é muito raro você ver um curso de fraseologia. Então aqui nós temos o curso de fraseologia onde nós travamos a conversação. Hoje, o Tango Tchar, você não vai fazer, tá ok? Sem problemas hoje, sem travar, mas Sem problema. o nosso foco aqui é travar a conversação. Então, na próxima aula, tá? Eu vou explicar a diferença entre expedite, immediately e immediate, e aí a gente vai fazer a fraseologia. Então, o nosso foco aqui é travar a conversação, é dar a situação e eu falo como controlador do tráfego aéreo e os alunos falam como piloto. Hoje, eu achei importante dar essa aula aqui. Você não achou importante essa aula aqui, o Tango Tchar? Sim, sim, Tá? sim.
Essa aula é Maravilha. muito importante. Então, para que as próximas aulas, né? Você pode assistir às aulas anteriores. Nas próximas aulas, nós vamos continuar sobre instruções de táxi e decolagem. E eu quero usar esses termos, mas não tem como usar esses termos sem explicá-los melhor. Ok? Sim. Show de bola. Tá? Maravilha. Bola. Então, IPK, impecável. Lembrando que eu vou deixar o link dos nossos cursos, vários cursos de fraseologia, inclusive o curso gratuito, o módulo gratuito. Então, o link está na descrição dessa aula. Se você quiser conhecer mais sobre o professor Calazans, tem aí o nosso e-mail, o nosso telefone, que também é Zap, tá bom? E o nosso YouTube. Lembrando que o canal do professor Calazans tem várias aulas na playlist Conversação de Fraseologia de Tráfego Aéreo e outras. Temos CSI, que é investigação de acidente aeronáutico, fraseologia, direito aeronáutico, muita coisa. Lê para nós aí, ô Tango Charlie Charlie. Ele tá travando, vai aparecer agora. Aí. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Eita, trem! Eita, nós! Tá? Para mim, professor Calazans do PK, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Thor, quer falar alguma coisa sobre essa aula? Alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Está contigo. Negativo, apenas agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar com o senhor. É sempre uma alegria, viu? Estar a bordo. Muito obrigado. Tocó, só lembrando, tá? Só lembrando que hoje a gente não travou a conversação com a finalidade de explicar isso aqui. A próxima aula a gente vai conversar. Eu vou dar serei controlador e o Thor como piloto. E para você ter melhor acesso a essas aulas, entender a aula de conversação, acesse nossas aulas anteriores. Um abraço e tudo de bom. Valeu.